Olá, meu nome é Camila Melo dos Santos, sou docente da Faculdade de Odontologia da URGS. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a aula intitulada Medindo Saúde e Doença. Nós vamos abordar como tópicos principais na aula as definições de saúde e doença. Também vamos conversar sobre as principais medidas de ocorrência de doenças e apresentaremos exemplos com estudos sobre Covid-19. O que é saúde e doença? Em 1948, a Organização Mundial da Saúde propôs a definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença. Definições mais práticas de saúde e doença tornaram-se então necessárias, e outros conceitos surgiram. O atual conceito ampliado de saúde desloca-se do campo biológico. Esse conceito, então, precisa ser pensado não apenas do ponto de vista da doença, mas dos aspectos econômicos, da qualidade de vida, seus valores, crenças e do meio em que o indivíduo convive. Assim sendo, dependendo do modo de como as pessoas entendem ou concebem o que é saúde, elas podem observar e avaliar se de fato tem ou não saúde. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como meramente a ausência de doença. Assim, tanto para a população em geral, como para os profissionais de saúde, interessa saber, por exemplo, como a pandemia de Covid-19 vem evoluindo, se as atividades de prevenção vêm surtindo os efeitos esperados, se os tratamentos disponíveis melhoram a vida das pessoas e se as políticas de saúde têm sido adequadas. Medir saúde e doença é fundamental para a prática da epidemiologia. Essa figura faz parte do artigo intitulado O efeito da testagem laboratorial nos indicadores de acompanhamento da Covid-19, uma análise dos 50 países com maior número de casos, publicado em 2021. Podemos observar a distribuição do número de testes realizados por milhão de habitantes. Um primeiro grupo de países que realizaram mais de 100 mil testes por milhão foi composto, em sua maioria, por países da Europa Ocidental, países da Ásia, Canadá, Estados Unidos e Chile. Já Suécia, França, Holanda, Turquia, Romênia, Polônia, Brasil, Peru, Panamá, China, Omã e África do Sul distribuíram-se em um bloco intermediário, entre 100 e 50 mil testes por milhão. Com o menor número de testes realizados, ou seja, menos de 50 mil testes por milhão, estão a maioria dos países latino-americanos. Assim, quantificar ou medir a frequência com que os problemas de saúde ocorrem em populações humanas é muito importante. As medidas de frequência, elas são definidas a partir de dois conceitos epidemiológicos fundamentais, que são denominados prevalência e incidência. E agora nós vamos conversar sobre a prevalência e depois sobre a incidência. Bom, a prevalência ela pode ser definida como a frequência de casos existentes de uma determinada doença em uma determinada população e em um dado momento. Prevalecer significa ser mais, predominar. A prevalência indica a qualidade do que predomina. Agora vamos conversar sobre a pesquisa nacional que mostrou uma prevalência maior da Covid-19 entre os pobres e indígenas. Então, esse estudo ele foi publicado em 2020 por um renomado grupo de pesquisadores. E foi encontrado, então, que os povos indígenas eles foram
tiveram uma prevalência maior, né, o que expõe a maior vulnerabilidade à Covid desses dois grupos. O estudo também apontou que a prevalência da doença entre os indígenas era de 6,4%, ou seja, mais de 4 vezes a prevalência era maior do que em pessoas brancas. A prevalência foi encontrada de 1,4%. A prevalência ela vai se assemelhar a uma fotografia, na qual se registra a fração de indivíduos doentes naquele instante do tempo. A incidência é a frequência de casos novos de uma determinada doença ou problema de saúde num determinado período de tempo, oriundos de uma população sob risco de adoecimento. A incidência mede a frequência de ocorrência de casos novos, ou seja, se eu tenho uma alta incidência, significa um alto risco de adoecer. Podemos observar, por exemplo, na figura que tem aqui no slide, que o número de casos novos no Brasil em 21 de fevereiro de 2022 foi de 37.339, um número bem menor do que o número de casos novos registrados em 3 de fevereiro de 2022, que foram mais de 200 mil casos novos. Os casos novos ou incidentes são aqueles indivíduos não doentes no início do período de observação e, portanto, sob risco de adoecimento, que no seu decorrer acabam por adoecer. A incidência é, portanto, uma medida dinâmica, porque ela vai expressar mudanças no estado de saúde. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença, atingindo mais de um país ou de um continente. É fundamental a vigilância, as vacinas e as medidas de saúde pública, como o uso de máscaras, para derrotar o coronavírus. Essas foram as referências utilizadas na aula. Tenham todos um bom curso.